Olá! Mais uma vez aqui na nossa live, o Caminho da Felicidade, Vanderly Pantolfi. Todas as terças-feiras, trazendo quadros para falarmos das nossas emoções, tudo para nos ajudar no autoconhecimento, né? Nós temos o quadro da filmeterapia, que é um quadro onde a gente aborda as emoções e sentimentos dos personagens relacionados às nossas emoções e sentimentos. É muito legal esse quadro. São séries e filmes. Também temos o quadro Live Terapia, que a gente aborda o antes e depois da terapia, como os clientes se sentem, né, depois da terapia. Falamos também assuntos da semana e também trazemos profissionais para falar das técnicas, que são o bate-papo profissional, que é o que a gente vai falar hoje, né? Aqui na live, o Caminho da Felicidade, Vanderly Pantolfi. Então, você que for chegando aqui na nossa live, já vai aí compartilhando, colocando aquele aviãozinho aí, compartilhando, né? Para que a gente possa estar compartilhando hoje essa live, que é uma live muito importante, que a gente vai falar sobre uma técnica muito eficaz. Então, vou convidar agora o nosso convidado dessa noite. Pronto, já enviei o convite. Já ele está chegando aqui. E o bate-papo... Opa, está chegando muito bem, doutor. Estou Seja aprendendo. muito bem-vindo. Estou aprendendo. É assim mesmo. Deixa eu só fixar aqui o comentário, né? Que hoje é o nosso tema, o empoderamento do inconsciente na terapia regressiva. Bom, para quem não me conhece, eu sou Vanderly Pantolfi, sou psicanalista, terapeuta de regressão, ressonância psicoterapêutica, PDI, que é o que a gente vai falar hoje, né? Palestrante também. E estamos aqui com o doutor Idalino, que ele vai se apresentar aqui para vocês, para quem não o conhece ainda, né? Porque muitas pessoas já o conhecem. Ok, boa noite a todos. Boa noite a minha colega doutora Vanderly, pelo convite. E mais uma vez, nós vamos estar juntos nesse bate-papo, trocando essas informações. E também obrigado a todos os que estão se fazendo presente nesta live maravilhosa. Eu sou Idalino Almeida. Para quem não me conhece, eu sou psicanalista, tá? Sou RPP, sou terapeuta, psicoterapeuta e graduado em psicologia. E Maravilha. vamos trabalhando nessa área da psicoterapia já quase 47, 8 anos de idade. Mas estamos aí na caminhada. Também é organizador, né, dos cursos dessas áreas aí de terapia regressiva, ressonância psicoterapêutica, que é a RPP, e PDI, que está também ligada a PDI, que é o que a gente vai falar hoje, né, doutor Idalino? Com certeza. Maravilha. Então, doutor Idalino, hoje a gente vai falar sobre isso, PDI, parceria direta do inconsciente. Uhum. Porém, doutor Idalino, nem todo mundo entende muito bem o que é esse tal de inconsciente, né? E onde é que ele está localizado, esse inconsciente? O senhor pode Pois explicar aqui é, para a gente? Enquanto o senhor pois vai é, explicando, eu vou aqui já mandando tá os meus certo. aviãozinhos aqui para os meus seguidores. Pode Ok, falar. então vamos falar sobre o inconsciente. Olha só, a psicologia chama de subconsciente. A psicanálise chama de inconsciente. Se você vai lá no Google e pergunta onde está o subconsciente, com certeza o Google vai te dizer que está abaixo da consciência. E aí, onde é que está a consciência? Ok? Hum, Eu acho que para a gente entender o inconsciente vai ser interessante que a gente fale um pouco sobre o que nós chamamos de consciente, antes isso. de falar do inconsciente, né? Ok, nós estamos aqui agora, né? Para quem já conhece a imagem de um cérebro, vai ver que tem dois lados, tá certo? Nesse instante, nós estamos usando o lado esquerdo do cérebro, ok? O lado esquerdo do cérebro. Esse Sim. lado esquerdo do cérebro, ele é muito lógico, ele é muito matemático. E ele está ligado aos 5 sentidos. É isso que é a consciência da gente. É isso que nos põe consciente no mundo da matéria. Porque, observe um pouco, tudo que você conhece, com certeza, foi assimilado por um desses 5 sentidos. A visão, Hum, a audição, ok? Paladar. Ou seja, analise. É isso que, na verdade,
te põe em contato com o mundo. É isso que está a consciência. Isso é o que você chama de consciência. E outra coisa, quando você acorda pela manhã, essa consciência é que desperta. Concorda comigo? E nesse aspecto, o teu raciocínio, esse lado do cérebro tem um raciocínio muito lógico. Ele parte dos detalhes para o todo. Essa é a forma do raciocínio desse lado esquerdo, tá certo? Que é esse lado matemático, esse lado lógico. Ok? Então, resultado, não adianta alguém pegar para você e te dar um pouco de água e dizer, beba que é vinho. Por que você não vai beber? Porque você tem os 5 sentidos, que é o seu sensor. Ele vai perceber, está vendo que é água, sua visão, você está vendo que é água. Aí alguém te engana, não, é um vinho. Aí você vai cheirar, não tem cheiro de vinho. Então você jamais vai beber esse vinho. Mas, o outro lado do cérebro, ele já tem um processamento diferenciado. Ok? Esse outro lado do cérebro, ele já trabalha de uma forma muito mais, numa frequência muito mais, tipo assim, em termos de frequência Hertz, ele está na faixa assim tipo assim, 3 ciclos por segundo. Isso não te dá um raciocínio lógico, isso te dá um raciocínio abstrato. O que é um raciocínio abstrato? Você é tudo aquilo que, na realidade, não tem lógica. Por exemplo, se eu disser para ele que 20 mais 20 é 80, ele acredita. Então, ele não tem lógica. Ok? Então, o campo magnético, o que é a mente? O cérebro é a massa encefálica, é a parte matéria. O que é a mente? Essa parte energia. É o resultado de todo esse processamento, tá? dos neurônios. Então, resultado, esse lado energia é o que chamamos de mente. Ok? Que chamamos de mente. E essa mente que nós chamamos de inconsciente, ela é totalmente abstrata. A mente subconsciente, ou seja, a mente inconsciente. Ela não sabe nada do mundo externo. Mas quem sabe do mundo externo é a mente que é chamada consciente. Percebe? Mas o que vamos falar hoje é o seguinte, é o empoderamento dessa mente inconsciente que diz que está abaixo. Olha o nome, olha só o nome. Inconsciente. O que é uma pessoa inconsciente? Ele não sabe de nada. Não tem noção de nada. Do mundo aqui fora ele não sabe nada. Verdade. O que é diferente da mente consciente. Ela sabe de tudo que está aqui fora. Só que tem um detalhe. Esta mente chamada inconsciente ou subconsciente, porque está funcionando num segundo plano, ela é muito educada. Por não ter lógica, ela sabe, imagina assim, ela é muito educada. Ela só faz o que você... É como se fosse uma máquina de escrever. Você toca, ela faz. Se você tocar, a máquina de escrever está aí. Se você clica na tecla, ela escreve. Se você não clica, ela fica lá parada o tempo todo. Mas ela tem o poder de escrever. Isso, estou fazendo analogia com a máquina de escrever. Mas vamos falar desse inconsciente, desse mágico, desse materializador. Tá? Vendo aquela história daquele gênio interior, gênio da lâmpada, aquele gênio, ele pode materializar tudo. É uma fábula que, na realidade, quer dizer a nossa mente inconsciente. É aquele gênio que está pronto... né, doutor? Gênio, por exemplo, aquele gênio do Aladim. Isso. Da lâmpada do Aladim lá, né? Isso. Ele atende... ele atende todos os desejos de quem o encontrou, né? Pronto. Então, se você compara aquela história do gênio com a sua mente inconsciente, a sua mente subconsciente, que está lá em segundo plano, é exatamente aquele gênio. Ele tem o poder de materializar tudo. Agora, como é que ele faz? Ele só faz aquilo que o seu dono quer. O seu dono quer. É você, sou eu, cada um de nós. O grande problema é que a gente não consegue, a gente não tem uma cultura para desenvolver essa intimidade com esse gênio. Então, resultado, ele, por não ter lógica, se você pensa negativo, ele vai materializar, meu dono, ele vai fazer tudo que o dono manda. Então, resultado, quando nós estamos em terapia... Então, reage tudo com negativo, né? Estou pensando em negativo, estou mandando isso para o meu inconsciente, é isso que ele vai me devolver, coisas negativas. É isso que vai devolver. Ele não tem lógica. Agora, ele representa 90% de nosso potencial. Ele representa 90% do nosso potencial. E ele é que mantém os nossos órgãos vitais funcionando. Pois é. Isso é o nosso inconsciente, ou seja, o que a gente chama de inconsciente, ou o que a psicologia chama de subconsciente. Então, olha só.
esse inconsciente, esse mágico, esse gênio criador, tem como patrão um simples mortal ignorante, que só pensa em trabalhar, pagar conta, ter carro, ter isso, ter bens, etc, etc, ter raiva do outro, inveja. Tudo isso é o quê? Programando o seu gênio interno. E ele vai fazendo tudo o que quer. Então, resultado, como ele não tem ação própria, quando a gente vai fazer um trabalho de regressão, o que é fazer um trabalho de regressão? É uma terapia. A gente coloca a pessoa no estado atual de consciência. O que é que estamos fazendo nesse instante? Gente, é afastando a parte consciente da pessoa. Você vai trabalhar direto com esse gênio. Esse é o nosso papel. Ao trabalhar direto com esse gênio é uma máquina de escrever. Se eu, como terapeuta, eu digo, faça isto, ou faça aquilo, ele vai fazer o que eu estou pedindo. Mas, por outro lado, nem tudo ele vai fazer. Porque ele tem um sensor do seu lado, que é o chamado instinto de preservação. O que eu pedi para ele fazer, eu não posso atentar contra os princípios da pessoa e muito menos contra a vida da pessoa. Porque esse sensor automaticamente... Né? Ou a infelicidade da pessoa, porque ele está ali para proteger a pessoa e para que ela seja feliz. Né? Então, o que é o empoderamento do inconsciente? Para os profissionais que vai trabalhar com o inconsciente apenas usando ele apenas como uma máquina de escrever, para ele fazer tudo o que o profissional está pedindo, por que não fazer uma parceria com ele? Porque ele sabe do seu cliente, ele sabe do seu corpo, da sua personalidade, muito mais do que a própria pessoa. Já que ele é o guardião de todos os arquivos de suas experiências. Então, vamos lá. O senhor falou, né, para as pessoas que estão entrando agora, né? Hoje a gente está aqui abordando o tema que está aí nos comentários fixado, o empoderamento do inconsciente na terapia regressiva, né, na terapia regressiva através do PDI. E aí eu perguntei para o doutor Idalino, né, estou perguntando aqui o que é inconsciente. Então ele nos trouxe uma analogia como um gênio que obedece tudo que a gente faz, seja coisa boa que a gente manda para ele, seja coisa ruim, negativa. Ele vai nos atender. Já na terapia, né, que aí já entramos na terapia, no processo, né, porque o doutor Idalino estava explicando o que é inconsciente. E também, aí eu perguntei onde esse inconsciente está, né? O doutor Idalino estava explicando que é abaixo da consciência. Mas também a gente pode sentir o inconsciente no corpo, né, doutor Idalino? Porque ele controla todo o nosso corpo. A gente não pensa para respirar. Já pensou se a gente tivesse que pensar para respirar? A gente não duraria segundos. Então, o senhor falou uma coisa muito legal. Toda vez que a gente acorda, então, né, a gente traz traz a consciência. E no corpo, a gente traz o inconsciente também, né? Que está ali gravado as emoções. Aí, doutor Idalino, eu queria perguntar para o senhor, então, antes do senhor, o senhor já estava começando a falar do empoderamento, mas eu quero saber, quero que o senhor me explique aí para a gente o que é PDI. Pronto. Ok. A PDI, a sigla já diz, é uma parceria que você vai fazer com aquele chamado inconsciente, tá? Uma parceria direta com ele. Onde você está empoderando ele para lhe dizer o que é que o cliente precisa. E vai dizer para você o que é que na realidade ele está sentindo, qual é a origem disso, por quê. A gente faz essa parceria, é importante, porque ele sabe do paciente muito mais do que o próprio paciente. Porque ele é o guardião de todos os arquivos de suas experiências. Guardou tudo que foi muito forte para, né? A gente sabe que situações que passou pelo consciente, que foi muito forte, fica guardada lá também no inconsciente, né? E que fica ali causando desconforto, conflitos. Por isso que entra essa parceria aí, porque nem sempre, né, a pessoa consegue sozinha liberar isso, porque foi talvez alguma coisa que machucou muito, né, doutor? Como a maioria das emoções que foram muito fortes, né? Aí fica ali protegido. Aí o senhor desenvolveu essa técnica maravilhosa, a qual deu o nome de PDI, né? Parceria direto com o inconsciente, e que o senhor disse que o senhor, né? Ou nós terapeutas, através dessa técnica, a gente faz uma parceria com esse inconsciente, né? Isso. E aí o resultado é bem mais importante, porque uma coisa é você trabalhar com o inconsciente na sua forma ipsiliter,
e ainda regido pelo instinto de preservação, onde ele só libera aquilo que ele não está entendendo, ele não libera. Mas quando você faz a parceria, gente, ele vai te... Veja bem, pela terapia convencional sem usar a PDI, você fica suscetível às suas resistências às censuras internas. Aí são várias sessões. Primeira sessão, segunda, terceira, quarta, até a estrutura psicológica se adaptar com a técnica. E aí vai levar algumas sessões. Mas quando você faz a parceria, pronto. Automaticamente... Deixa um pouquinho de lado o racional e vem cá, vamos aonde está o problema, o senhor fez a parceria com quem vai... Onde está ali guardado? Com o gênio, né? Com o gênio, literalmente. Isso. Então, em resumo, na terapia convencional sem PDI, eu digo para o gênio o que ele tem que fazer. Quando faz a PDI, é o gênio que diz o que eu tenho que fazer. Me orienta o que eu devo fazer. Porque ele sabe muito mais da pessoa do que eu mesmo. É mais rápido o processo. E muito mais eficiente. Vai direto na origem, vai direto na causa. É fascinante essa técnica, né, doutor? Com certeza. Impressionante, assim, eu fico pensando às vezes, como é que o senhor desenvolve, né, essas técnicas, né? Como é que chega a isso? Eu acho pela própria necessidade também, né? Necessidade, é a própria necessidade. E também nós usamos, também é o ponto marcante na ressonância. Já na terapia regressiva, você usa se você quiser. Se o terapeuta não sabe trabalhar com a PDI, só sabe trabalhar com o convencional, tudo bem, ele trabalha normalmente. Mas quando ele faz o treinamento, que aprende a técnica da PDI, ele vai ver que é muito mais rápido. Agora, com a ressonância, é obrigado a trabalhar com a PDI. Porque é com a PDI, na ressonância, que vai fazer a investigação psíquica dos conteúdos. Porque na sessão de ressonância, primeiro aspecto é a investigação psíquica. A causa, a origem. Depois disso, aí vem o processo da regressão, vem o contexto terapêutico. E vem a ressonância automática. E a ressonância psicoterapêutica, para quem não sabe, também foi o doutor Idalino que desenvolveu. É uma técnica maravilhosa que ela abre todas as portas. Não tem portas para essa técnica. Gente, é fantástica. É uma técnica que é feita com 2 profissionais, o terapeuta e o coterapeuta, que vai acessar o inconsciente do cliente, estando ou não presente, sabendo ou não, né, doutor? Por isso que ela é muito boa. Porque às vezes você tem um parente, às vezes você tem um familiar, né, que você vê que precisa fazer terapia, mas é resistente. Ou então por problemas de drogas, vícios, ou se está em coma, ou então uma criança, um bebê. E essa técnica, ela vai acessar, né, doutor? Isso. Lembrando, são 2 pessoas, só que uma está sob o estado alterado de consciência, o que é? A gente afasta a consciência do colega e vai trabalhar com a mente consciente dele, que vai entrar em sintonia com o inconsciente do cliente via ondas cerebrais. Isso. O trabalho todo é feito de inconsciente para inconsciente via ondas cerebrais. O Dan que está perguntando, gostaria de saber mais um pouco a respeito. Você não falou do quê? Porque a gente falou aqui mas você pode colocar aí para a gente que o doutor Idalino com certeza vai te responder. Porque a gente falou da PDI, né? E que a gente está falando aqui hoje, que o tema está sobre a PDI, Parceria Direta com o Inconsciente, e o doutor Idalino também comentou, e a gente também estava explicando, é que a ressonância psicoterapêutica. E depois você pode colocar aí, Dan, para a gente, de São Paulo, né? Dan São Paulo, você pode colocar o que você queria aprofundar mais, se essas 2 técnicas a gente vai continuar agora aprofundando. Mesmo porque agora, doutor Idalino, agora que a gente vai entrar no tema. O senhor explicou o que é inconsciente, o senhor explicou a PDI, o senhor explicou que a PDI está ali, é feita diretamente com um cliente, ou então também é usada na ressonância psicoterapêutica, e falou um pouquinho da terapia regressiva. Mas agora a gente vai entrar no tema central hoje, que é o empoderamento do inconsciente na terapia regressiva através da PDI. Isso. Perfeito. Ok. Então, o que é o empoderamento? Logicamente, pelas minhas palavras anteriores, fica claro que é dar a condição, dar a permissão, ou seja, colocar o inconsciente no lugar de um coordenador, aquele que vai me orientar. Isso é empoderar alguém, ou seja, tipo assim, na analogia, é empoderar alguém que está sempre submisso, dizer, cara, levanta a cabeça, você sabe de muitas coisas, agora você vai me dizer o que é que eu preciso fazer. Isso é o empoderamento.
É dar a condição para uma pessoa que está sempre submisso, dizer, pera, levanta a cabeça. Pô, você tem todo um conhecimento e não expõe, entendeu? É essa parceria que quando nós fazemos, tá certo? Com o inconsciente, ele vai dar para a gente todas essas possibilidades de uma sessão melhor. E outra coisa, vamos deixar bem claro. Nós, seres humanos, precisamos desenvolver essa intimidade com o nosso inconsciente independente de terapia. Nós precisamos aprender a relaxar. Nós precisamos ouvir essa voz interior, porque ele é muito educado, o inconsciente. Ele fala baixinho. Outra coisa, se ele fala baixinho, você precisa estar em silêncio para poder você ter o contato com ele. E aprender a ouvir essa intuição. Oi? E para ficar em silêncio? Precisa dar uma boa relaxada. Ok? Precisa relaxar, se desligar do mundo externo, fecha todas essas portas, ó, fecha os olhos, ouvido e volta para dentro de si. Quando você silencia, aí você vai ouvir essa voz educada e baixinha, que é a voz da intuição, do qual o inconsciente é essa linguagem intuitiva. Percebe? Então cabe a nós... Tem material poderoso, né, doutor? Riquíssimo e não certeza. Cabe. Onde você pode levar seus problemas internos ou suas dúvidas, e essa voz interior maravilhosa vai passar para você esclarecer tudo o que você precisa. Então, independente de terapia, você pode fazer essa PDI direto com o seu inconsciente. Aprendendo a relaxar, aprendendo a meditar, você vai ter contato direto com essa essência maior. E pós-terapia, né? Porque a terapia não é só ali, aquele momento no set, né, terapêutico. Quem faz terapia, da forma como o senhor nos ensinou, né? O senhor é o nosso mestre, da forma como nós fomos orientados, a gente orienta o cliente para ele ser livre, né? Como o senhor falou. Claro. Para ele poder acessar depois, né? Ele faz a terapia e vai aprender a lidar com a vida. Saber a importância desse ser que ele traz. Né, que é um ser que se acha ali inferiorizado, mas que tem maior poder, visto que tem 90% da nossa mente, né? Perfeito. Então, você entendeu o empoderamento? Você pode fazer tanto na terapia, quanto você pode fazer, você empoderar o seu inconsciente. Aprender a ouvir essa voz interior, essa voz silenciosa interna, que é chamada intuição. É quando você passa a acreditar nessa voz interna. Isso é empoderar o seu inconsciente também. Agora, durante a técnica, né, o senhor já falou, mas eu queria assim, aprofundar mais isso. Em que situações essa técnica também é indicada? Essa técnica da PDI, a gente já sabe que ela pode ser feita tanto na terapia regressiva, do terapeuta diretamente com o cliente, quanto como ela é feita na ressonância, né, para acessar o inconsciente do cliente através do coterapeuta. Mas o senhor indica essa técnica normalmente, né, para uma pessoa que está entrando aqui agora, por exemplo, um profissional da nossa área, um psicólogo que nunca ouviu falar isso, né, um psicanalista, uma psicanalista, como ela poderia assim, introduzir essa técnica? Essa técnica é feita sozinha? O senhor dá essa técnica sozinha ou ela faz parte de um curso? Como é que é feita essa técnica? Como é que esse profissional pode chegar até essa técnica? Pronto. Todas as pessoas que se matriculam para a nossa formação em ressonância psicoterapêutica, ele aprende a trabalhar junto também essa técnica, porque essa técnica é coadjuvante ao processo da ressonância psicoterapêutica. Mas uma pessoa que não quer fazer ressonância, só trabalha com regressão, eu posso dar também a formação da PDI para quem já trabalha com terapia regressiva ou para quem trabalha também com hipnoterapia. Quem trabalha com hipnoterapia também, ela é excelente quando você aplica a PDI. Quem trabalha com PDI, terapia regressiva, faz o curso, faz a formação, faz o treinamento conosco. Sim, faz o curso ou faz o curso de ressonância psicoterapêutica, ou faz o curso de terapia regressiva, ou faz os dois, que nem foi no meu caso, e com alguns profissionais, né, que estão entrando aí também. Mas, assim, a parte sozinho, o senhor não faz essa técnica, né? Ela está dentro da terapia regressiva ou dentro da ressonância psicoterapêutica? Isso. A não ser que a gente possa fazer uma imersão, né, de meditação no final de semana, um processo de imersão, para a pessoa aprender a ouvir a sua voz interna, a conversar e empoderar o seu inconsciente.
Isso Tá? é Quando isso diretamente para o acontece, cliente, né? Diretamente para a pessoa, isso, não para o profissional. O isso, profissional, o correto de isso, fazer é fazer as técnicas como nós fizemos. E, oh, meu Deus do céu, agradeço tanto o senhor por isso. Nossa, gratidão. a minha vida, a da minha irmã que está entrando aí agora, da Luz da Mente, né? Que ela está Aham. falando. É verdade, doutor, quando nos abrimos para o poder que possuímos, todos os nossos pensamentos, atos e palavras começam a mudar, ressignificando. Com E o senhor certeza. mudou a nossa vida. E você que é profissional, que está aí, está nos assistindo agora, e que eu sei que vai assistir, porque os nossos vídeos, depois ele tem um alcance muito grande, graças a Deus, eles são bem assistidos. E você que vai nos assistir, gente, se você está preso somente, um profissional, está preso somente nas técnicas da área de humanas, conheça um pouquinho dessas técnicas transpessoal. Se permita, a sua vida vai abrir e você vai proporcionar uma oportunidade para o seu cliente maravilhosa. E é justamente sobre isso que o doutor Danilo vai falar agora. Quais os benefícios da PDI para o cliente, doutor Idalino? Pronto. Os benefícios para o cliente é o processo mais rápido. Ao invés de ter terapia de 5, 10, 20 sessões, em poucas sessões estão resolvidas. Porque nós, terapeutas, ou seja, quando usa a PDI, a gente não está trabalhando com as resistências internas do cliente. Porque quando você faz a PDI, você faz uma parceria com o inconsciente. Olha, tipo assim, olha, vamos resolver o problema da sua personalidade aqui. Tá, ela está trazendo essa questão assim, 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 assim. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Como resolver? Ele vai nos dar o passo a passo como resolver a questão. Então é mais rápido. E tem É outra. muito rápido. O paciente é bem mais beneficiado, porque é bem mais rápido e não fica resíduos. Isso. E tem outra também, né? O senhor fala, tem uma situação que o cliente, às vezes, fica agoniado, angustiado, né? E fica, eu não consigo regredir, porque ele fica tão preso ali no consciente. E essa técnica, quando o senhor faz a parceria com o inconsciente, facilita, né? E libera ele dessa sensação, desse sofrimento, não é? Pois é. Um exemplo. Um paciente, só vou contar um exemplo, dentre 1000. Um paciente que tinha uma série de resistência. Ela foi para a sessão, não relaxava, tinha uma dificuldade imensa. Tudo Uhum. bem, a gente ficou batendo papo, conversando, distraindo a atenção dela, e aí botei uma música de fundo, daqui a pouco a gente comecei a fazer... ou seja, eu comecei a fazer umas induções que ela nem percebeu, daqui a pouco ela relaxou. Quando ela relaxou, aquilo que ela precisava me contar, ela só me contou parcial. Eu digo, tá bom, deixa eu ver, tem alguma coisa que não está bem. Quando eu fiz o chamado do inconsciente, que fiz a parceria, o inconsciente me contou tudo aquilo que ela precisava me contar, que ela estava escondendo. Olha aí. Percebe? Então, resultado, muitas coisas que você já esqueceu, ele me conta, ele conta. Porque, para ele, o tempo não existe, o passado, o presente e o futuro é um só. É o Sim. agora. E se ele quer o melhor, ele está aqui, ele precisa. Ou seja, ele quer o melhor para a sua personalidade. Percebe? Ele já confia em você. Agora, o terapeuta tem que passar essa confiança. Para que Isso. também ele abra, né, Ele e dê as possa informações que confiar. precisa. E por isso, gente, por isso que tem que fazer cursos O onde você... treinamento. Quem entrou aí, né, quem já conhece o doutor Danilo sabe que é mais de 40 anos de experiência, tem uma base, milhares de alunos no Brasil e no mundo, no exterior. Então, assim, o inconsciente vai saber que você fez um curso, que você não é uma coisinha ali de final de semana, mas é um trabalho muito bem feito, é um trabalho ali voltado, né, com bases sólidas, voltado assim para a felicidade mesmo do cliente. Então, por isso que o doutor Idalino tem o site, ele tem toda a estrutura, né, tem o pessoal aí que o ajuda, principalmente a coordenadora, né, que é a diretora, a Silvia, que está sempre aí, ele sempre prezando para fazer, para nos dar o que há de melhor voltado para essa área. E tem outra coisa, gente, não fica parado não, porque o doutor Idanilo está sempre, como é que eu falo? Está sempre renovando, né, doutor Idalino? Está Com sempre certeza. dentro das mesmas técnicas, está sempre porque as pessoas mudam, né? O momento vai mudando, as situações, as emoções, dependendo da época, que nem agora, né? A gente está numa época aí de uma situação muito
de muita ansiedade, né, com essa situação da política, como vai ser o país e tal. Então, as pessoas são dinâmicas, e as técnicas também, né? E aí o Com doutor Idalino certeza. sempre está fazendo reciclagem e tal, justamente para estar acompanhando, né, as necessidades das pessoas. Uhum. Perfeito, perfeito. Doutor Idalino, falando agora diretamente para os profissionais da área, Pronto. Ok, em que essa técnica pode facilitar na vida deles? ok. Para o profissional, seja psicólogo, seja psiquiatra, seja psicoterapeuta, seja psicanalistas, para que ele trabalhe com essa técnica com o seu paciente, é necessário que ele coloque o seu paciente em estado alterado de consciência. E ao passar por esse treinamento, ele vai conseguir acessar e fazer essa parceria com o inconsciente. O que que vai acontecer o que melhora para o profissional? É aquilo que eu já falei antes. Já falei para as melhoras para o paciente. E vai favorecer o processo, ou seja, toda terapia, não adianta você trabalhar com sintomas. Se você trabalha com sintomas, o que vai acontecer? Você vai ficar flutuando, você tem que encontrar a causa. Então, o ideal de uma terapia é você encontrar a causa e você já vai direto para trabalhar a causa e a origem. Entendeu? Então, com a PDI, caros colegas, com a PDI, você vai ter a causa e a origem lá na primeira sessão. Na primeira sessão, você já tem o mapa do conflito. Daí em diante, das sessões seguintes, é você seguir o passo a passo daquele mapa que, na realidade, na parceria que você fez com o inconsciente do seu cliente, você vai ter. Porque, logicamente, o inconsciente dele sabe muito mais do próprio paciente do que você e ele mesmo. Então, você vai ter logo um mapa da origem daquele conflito e a terapia se torna muito mais eficiente. E para você, como colega, para você, caro colega, ao usar a PDI, você vai ter essa facilidade e não ficar o tempo todo só trabalhando com sintomas. O cliente traz para o consultório aquela demanda. E aí, resultado, você fica preso àquela demanda, tá? Logicamente, você não vai ficar preso ao que ele está falando, você está preso à linguagem do inconsciente que está vindo por trás daquelas falas. Mas mesmo assim demora. Mas você é uma pessoa treinada, tá certo? Na escuta, você vai estar captando, tá? A linguagem que vem por trás daquilo que ele está falando. Você vai perceber. Mas com a PDI, é direto. Na primeira sessão, você já consegue de cara. Porque o inconsciente já está falando com você direto. E não o inconsciente falando através da escuta, falando, tá, nas entrelinhas. Se você não tiver treinado, não tiver atento, você não pega a linguagem do que ele quer falar. Tá certo? Mas quando você aplica a PDI, você já conversa direto com o inconsciente. E ele já te diz direto, já te dá um mapa do que você tem que fazer. Tá certo? Pois é. E eu sou prova disso, porque eu sou psicanalista, né? E eu trabalhei muitos anos com a psicanálise, situações que hoje, como o doutor Danilo falou na primeira sessão, ou hoje eu trabalho no máximo com 5 sessões, o que eu demorava meses, né? Para poder trabalhar com o cliente como psicanalista, porque a gente ficava presa, como o senhor falou, não é só nos sintomas, mas no que a pessoa falava ou não falava através dos gestos. Mas era muito mais difícil. Agora, quando a gente acessa o inconsciente dessa forma como o doutor Dalino está falando, e você saber essa técnica, de você poder acessar esse inconsciente e ele aceitar isso, porque ele não vai aceitar de qualquer um. São técnicas, né? Isso foi desenvolvido, estudado, né? Então, quando você aprende essa técnica de você poder conversar com esse gênio do seu cliente, saber o que está machucando, o que trouxe, o que está trazendo esse sofrimento para ele, é fantástico. Não tem, né? Não tem portas também para isso. E é muito bom para o cliente, né? Que ele não fica ali anos naquela expectativa, anos não vou dizer, mas meses, né? Ali naquele sofrimento. É muito mais rápido, né, doutor? Então, para o profissional. Profissional, ele pode falar. O que a gente está colocando aqui, caros colegas que estão nos ouvindo, não é desfazendo, tá, na escuta da psicanálise, das outras técnicas convencionais. Não. Nós não estamos desfazendo, porque vocês chegam também ao mesmo princípio, à mesma origem, só que tem que estar, como disse Freud, diante do cliente você tem que estar com sua mente flutuante, seu inconsciente flutuante, porque se você não ficar com seu inconsciente flutuante, você só vai estar ouvindo o que o cliente está falando.
e não o que ele está querendo dizer. Então, por isso que as terapias demoram muito tempo, porque o profissional fica dependendo dessa escuta e colocar o inconsciente dele flutuante para ouvir não o que o cliente está dizendo, mas o que ele está querendo dizer, que é a linguagem do inconsciente, que vem pelas entrelinhas e a gente vai chegar na mesma situação. A diferença é que demora mais tempo, porque até você unir, tá? Unir essas entrelinhas para poder chegar a um diagnóstico, fazer suas interpelações quando for necessário. Só estou dizendo que com a PDI é mais rápido. Então para o profissional é mais rápido, é eficiente, né? E ele passa a ter outras, ele pode estar continuando com as suas técnicas, né? Que nem a psicologia, o cognitivo comportamental. Tanto que eu tenho, não sei o senhor, mas eu acredito que também, eu tenho clientes que tratam com psicólogos e vêm para a terapia, né, para a gente poder acessar alguma coisa que está muito preso lá, que o psicólogo não está conseguindo, e a pessoa continua fazendo atendimento com o psicólogo. Né? Perfeito. Agora, se esse psicólogo já tem a técnica, ele poderia ele mesmo estar fazendo. Né, doutor? Assim como temos colegas que são psiquiatras, que estão desenvolvendo, aqueles psiquiatras, não aquele ortodoxo que só faz a medicação, mas que também já desenvolvem a psicoterapia, e chega um momento, dá um loop. Aí, de muitos deles, mandam para que a gente faça uma sessão de ressonância psicoterapêutica ou uma investigação psíquica e mande um relatório para eles, para que desenvolva, você tira aquela pedra do caminho e a coisa ande. É percebe? Verdade. E quando ele sabe e conhece as técnicas, aí ele anda sozinho. É verdade. Nós temos até aqui no consultório Luz da Mente, né? Minha irmã atendeu uma cliente que não estava com atendimento com um psiquiatra, mas era um médico, a qual ela fazia anos com tratamento. E a Roserli, que é minha irmã, atendeu essa cliente. E o médico ficou surpreso. O que foi que aconteceu, né, com você, que você melhorou tanto assim? Né? Pois é. A terapia regressiva, né, que conhece tudo da gente. Ela explicou do jeito dela, que acessa tudo da gente. Essa pessoa passou a ter uma condição de vida melhor. E o médico ficou muito satisfeito. Falou, olha, parabéns, porque seja lá o que a senhora fez, isso fez muito bem para a senhora. Então, é uma técnica que olha para o profissional, como é bom, né? Que nem a Roserli, como ela se sentiu bem a cliente dizer isso para ela. É muito satisfatório. Pessoas que estavam há anos, muitos anos sofrendo. Né? Um trabalho bem feito por um profissional que foi muito bem formado, né? Através daí do Instituto Idalino Almeida e também do Instituto Marta Mendes, que são profissionais, inclusive a minha irmã fez com o Instituto Marta Mendes e eu fiz com o Instituto Idalino Almeida. Então, nos unimos no consultório, cada uma no instituto, mas com a mesma base, o mesmo estudo. Então, é uma diferença muito grande. Com certeza. Então, olha só, por que a mente inconsciente é importante na vida da gente? Olha só, quantas pessoas, aliás, nós somos seres humanos, e quantos de nós estamos sofrendo de algo, seja uma dor física, seja, sei lá, um conflito de relação, uma depressão. E quando você vai ao médico, claro, ele vai prescrever as medicações devidas, porque ele foi treinado para isso. Mas se você, às vezes, a medicação às vezes não resolve, porque muitos médicos bem treinados, eles percebem que aquilo é uma doença emocional, uma doença psíquica. O que é que eles vão fazer? Eles vão mandar para um profissional da área da mente. Porque o médico descobre que é uma doença psicossomática. E o que quer dizer a palavra psicossomática? Psique quer dizer mente. Somático quer dizer corpo. A mente adoecendo o corpo. Então, quem está doente é a mente, que está projetando no corpo. Mas não é que a mente esteja doente. A mente está mal programada. Às vezes, uma mudança de comportamento do seu cliente cura uma doença. E por isso que quando a gente vai na terapia, a gente pede a parceria direta com o inconsciente, ele vai dizer o que é que está acontecendo. Pode ser uma forma de pensar. Nossa, facilita muito a vida do profissional, né? Claro, porque muitas vezes é uma doença que, sabe, a pessoa nem anda mais, por exemplo, tipo assim. Mas é a forma dele pensar, e ele não tem consciência disso. Ele não tem consciência. É na mente.
sem contar as crenças limitantes que nós temos guardado e construímos. Eu digo sempre em minhas conferências que nós somos regidos pelas nossas escolhas e nossas crenças. Isso. Se as nossas crenças são crenças limitantes, nossa vida será limitante. Nossa vida será parada. Haverá bloqueios, mesmo que você queira avançar, mas a crença limitante é como se pusesse uma pedra no seu caminho. Nossa, é verdade. Não só a doença, outras coisas mais. Por isso, esse trabalho direto com o inconsciente, você já tem esta visão, esse mapa. Percebe? Então, muita gente hoje não sabe quanto a terapia é importante. Não importa o profissional, não importa a técnica. Mas a maior parte hoje das doenças, fora acidente, são quase todas psicossomáticas. Quase todas psicossomáticas. E olha que, às vezes, doutora Idalina, até alguns especialistas, profissionais, dizem que até acidentes talvez a gente também atrai, né? Por conta desse pessimismo, dessa crença, dessa situação que a gente traz, de acreditar. Se eu acredito que eu só mereço infelicidade, eu vou atrair o quê? Pois é. Olha só, no curso de neuropsicologia que eu fiz, foi dito nesse curso que até os acidentes não acontecem por acaso. É você que programa inconscientemente. E o próprio inconsciente, para atender o seu dono, promove aquele acidente. Gente, aí, é um negócio muito sério. Né? O caso da mente, que a gente gravou aqui, crenças, né, doutor? Crenças que vêm da onde? Da sociedade, da religião, da família, né? Crenças que a gente adquiriu naquelas 3 fases que o senhor nos ensinou tão bem, de onde vem todos os nossos conflitos, que é a gestação, o nascimento, a primeira infância. É muito que as crenças nos movem, né? Então, se eu sou uma pessoa que eu creio, que eu mereço infelicidade, que eu estou focada, a gente também tem muito disso hoje, né? Quem é que coloca isso? Joy Dispensa. Onde você coloca a sua atenção é onde você coloca a sua energia. Então, se eu coloco a minha atenção, que eu sou uma pessoa que eu vivo sendo assaltada, eu vou atrair para mim pessoas que assaltam. Se eu sou uma pessoa que acha que eu vivo sofrendo acidente, é isso que eu vou viver. Ah, eu tenho dedo podre, eu vou atrair pessoas. Como o senhor falou, o gênio, ele vai te acatar. Ele não vai raciocinar se é algo bom ou ruim para você. Nesse caso, ele vai, né, atender o que você está pedindo. E você vê que hoje em dia, a cultura da terapia está se espalhando. Isso. Antigamente a terapia era todo dia e você levava 20 anos fazendo terapia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a ciência está condensando. Hoje se trabalha porque o mundo quer resultados para ontem. Então, a terapia tem que ser também atualizada com resultados para ontem. E muito importante o que o senhor está falando, doutora Idalina, porque eu tenho recebido crianças e adolescentes, várias crianças, pré-adolescentes, de 11 anos. Entendam vocês, a gente precisa, vocês que são profissionais como nós, né, a gente precisa se preparar para receber essas crianças. Doutor Idalino, às vezes eu tenho clientes de 11 anos que a gente conversa sobre física quântica, uma pré-adolescente de 11 anos. Então, essa criança precisa ser orientada, precisa ter profissionais que estão acompanhando isso. Por isso que eu falo que quem faz os cursos com o doutor Idalino, né, ele está sempre reciclando, trazendo as coisas que estão acontecendo. Assim, falei até numa outra live, né? Todo o meu estágio de psicanálise, há mais de 15 anos, foi tudo com pré-adolescente e adolescente. Né? As pessoas até falam, como é que você aguenta? Eles não falam nada, para mim sempre falaram muito. E aí, as tendências eram o quê? Era desobediência, tinha algumas situações de ansiedade, mas era muito pouco. Então, era desobediência, separação dos pais, nervosismo. Hoje, 99,9% dos que vêm é ansiedade. Ansiedade. Pois é. Mas por que vem? Eu estava até analisando isso, comentando às vezes com a família ou com os clientes e tal. É que, doutor, as pessoas descobriram a pílula, o remédio, e acham que tudo tem que ter remédio. E esqueceu que nós somos seres humanos. Né? A gente tem o direito de sentir medo, de sentir raiva, de sentir inveja, de sentir ciúmes. Todas essas coisas faz parte de quem somos, humanos.
né? O dia Pois que a é, gente deixar de sentir essas coisas, nós somos qualquer coisa, menos humano. pois Agora, é. sim, é claro que se é uma coisa, que nem essa cliente que minha irmã atendeu, nesse caso que eu falei, que mais de 40 anos sofrendo, né? E numa técnica de 5, 10 sessões a pessoa se libertar, é outra coisa. Com Agora, o certeza. que a gente não pode deixar é de achar, ai, eu estou ansiosa, mas por que você está ansiosa? Ah, porque eu tenho que fazer uma prova. Mas é natural ficar ansiosa porque vai fazer uma prova. Ah, estou É, ansiosa porque vou fazer uma entrevista de emprego. É natural você estar ansiosa, né, doutor? A pois gente é. também tem que entender isso. Agora, aprender a lidar com a vida, mas também aceitar que um dia você não acorda bem. Você não acorda bem Com todo dia? Olha, certeza. o senhor é um mestre, hein? O senhor não acorda bem Pois é. todo dia? Todo dia o Olha, senhor trata bem a Sílvia? pois Todo dia é, o né? senhor... às Pois vezes é, não é todo pois é. dia que a gente tá bem. Com certeza. E mesmo diante dessas colocações, nós estamos vendo o seguinte: como o mundo está andando muito rápido, Rápido. evoluindo muito rápido, a tecnologia evoluindo muito rápido, e ainda algumas pessoas não têm essa cultura da terapia, ou ainda hoje tem pessoas que dizem, não, terapia é para louco, e não tem Verdade. nada a ver. Aí agora eu pergunto, por que vou pagar uma terapia? Olha, eu vou procurar um amigo e eu vou desabafar. Ou então vou lá no padre, na igreja, e vou falar com o padre. Mas e outra coisa, qual a diferença entre um padre, você conversar seus conflitos com o padre, conversar seus conflitos com um amigo ou conversar com um terapeuta? A diferença está, você conversando com um amigo, você vai desabafar, e o amigo vai tomar a dor e vai dizer para você o que você tem que fazer. E Parcial. você vai, não é? Olha só, mas aí, ou seja, viva a sua liberdade de pensar e escolher. Vai seguir a orientação do amigo? Aí se você vai com o padre, chega lá, confessa, fala o padre. Ah, meu filho, reza 3 Ave Maria, 3 Pai Nosso, pronto, aí você descarregou com o padre e vai fazer isto. E aí, e a solução? E quando você vai para um profissional é diferente. O profissional vai ouvir, você vai descarregar, e ele vai fazer interpelações para tirar você daquele foco, mas ele não vai dizer o que você tem que fazer. É Ele é você que tem que encontrar, você tem que você que vai... aprender a raciocinar e resolver os seus conflitos. Essa é a diferença da terapia. A terapeuta não vai curar você, mas ele vai te mostrar, levando você para refletir, raciocinar, para você mesmo chegar às suas conclusões. Isso é Porque o fantástico. mundo hoje, não é, essa é a diferença. É Tá muito certo? bom, gente. Ó, vá no padre, vá no pastor, conversa com amigos, só que são situações diferentes. O que o Diferentes. terapeuta vai fazer, nenhum deles vai poder fazer por você, né? Porque ele é Pois é. imparcial. Como o doutor falou mesmo, o amigo é parcial, o padre ele vai colocar os seus entendimentos religiosos, muito importante, mas nós somos feitos de 5 corpos, físico, Pois é. mental, espiritual, energético e emocional. Eu, Pois é. muito tempo na minha vida, doutor, eu só tratei do espiritual. Eu achava que a solução estava no espiritual, como muita gente hoje ainda acha, né? Sim. Aí eu descobri e esquecia do corpo e todas as outras, mas nós somos energia, né? Nós somos espírito, nós somos emoção, nós somos mente, né? Com A gente tem que certeza. tratar tudo isso. Então tem que Com tratar certeza. esses corpos para a gente ser feliz. E essa Uhum. técnica, ela ajuda tanto o cliente, que é muito mais rápido, como o próprio profissional. Aí, Com doutora, eu queria certeza. saber do senhor o seguinte: como é que os profissionais podem adquirir essa técnica? O senhor já falou que é através dessas ou da ressonância, ou da terapia A terapia regressiva, né? regressiva, ou se ele trabalha com hipnose. Se ele já trabalha com a hipnoterapia, também ele pode fazer a formação. Pronto. E aí, há certificado? Tem Sim, o certificado para... certificado do Instituto da Lina Almeida. Pronto. Assim, tá? Tem E cursos, tem alguma formação que a gente dá a nível de extensão universitária, que é uma universidade que emite. Mas esses são cursos mais extensos. Quando é um curso de pós-graduação, aí também é universidade. Mas uma formação dessa de 2, 3 finais de semana, uma carga pequena, aí é o Instituto da Lina Almeida que emite o certificado. maravilha. E para quando o senhor tem previsão desses cursos? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão procurar o Instituto Idalina Almeida, né, ou então o Instituto Marta Mendes, porque é uma técnica importante. Hoje, quem trabalha com terapia, como a gente falou, né, hoje cada dia mais os nossos clientes estão cada vez mais jovens também, apesar que tem todas as Isso. idades, né?
Hoje as pessoas estão ansiosas em todos os seus níveis, mas as crianças que eram para estar vivendo momentos de brincadeira, se divertindo sendo crianças, estão trazendo muita ansiedade. Então, Isso. precisamos nós, né, terapeutas, psicólogos, psicanalistas, estarmos preparados, né, para atender Isso. essas crianças. Quando é que o senhor tem previsão, né, de Pronto. lançar um curso Ok. desse que é tão importante para esses Com profissionais? certeza. Olha só. O nosso curso de pós-graduação em terapia regressiva, que são 18 meses, esse curso de pós-graduação, ele está previsto agora para iniciar, agora no início do ano. Vai ter a turma presencial em Salvador e outra turma presencial em São Paulo. E também teremos a turma online de pós-graduação em terapia regressiva. Ok? Onde ele vai aprender PDI, vai aprender tudo isso. Os cursos de extensão em ressonância psicoterapêutica, esse ano também não vai ter mais, só no início do ano. No curso de extensão de ressonância psicoterapêutica completo, ele vai aprender PDI, vai aprender as técnicas preliminares de colocar no estado total de consciência, que é a regressão, e fazer a formação em ressonância. Ou seja, na formação de ressonância, ele aprende a PDI, tá certo? E aprende a ressonância em si. Ok? Então, no curso de regressão também ele aprende a PDI. Agora, quando eu dou seminários de hipnose ou de hipnoterapia, seminários assim de muitas horas, eu também faço as demonstrações e faço as aplicações da PDI também. Ok? Mas esse ano nós estamos terminando as nossas obrigações, de já está no final do ano, e nos preparando para o ano seguinte. Maravilha. E aí... Entra em contato conosco. Como, doutor? Eu peço para todos os interessados entrar em contato conosco, já deixar seu nome na lista, qual é o curso, a Silvia vai explicar quais são os cursos que nós temos para o início do ano, e daí em diante nós, né, vamos dar a parte, ou seja, dar início às partes burocráticas para dar início à nossa turma no ano que vem. Então, você que entrou nessa live hoje, siga aí Instituto Idalina Almeida, né? E pode me seguir também, porque todas as vezes que tem o curso do Doutor Idalina, eu estou sempre divulgando, porque se fez bem para mim, vai fazer bem para todos. Então, eu tenho o maior prazer, tanto eu como a Roseli, de estar sempre divulgando, os profissionais que entraram aqui também. Assim como a Josi que entrou, a Yara que entrou, a Roseli, né? Deve ter mais pessoas aí. E tem que dizer boa noite para todo mundo que entrou, que a gente estava aqui tão ligada no contexto que o doutor Idalino trouxe. E a Roseli comentando ainda sobre a situação daquela cliente dela, que ela disse que é verdade, é uma bênção, um grande aprendizado, gratidão imensa, doutor Idalino. Então, doutor, o senhor gostaria de colocar mais alguma coisa? Que olha, por incrível que pareça, a gente já está com quase 1 hora de live, né? Já? Veja se tem alguma pergunta para a gente discutir. Vê se tem alguma pergunta. Então, vamos ver. Quem entrou aí, se tiver alguma pergunta, o Dan disse que gostaria de saber mais um pouco a respeito, mas eu acho que o senhor acabou atendendo, né? A Yara... Ele só não falou, ele só não especificou o que ele queria. Mas provavelmente o senhor respondeu, né? Okay, então, se tiverem mais alguma dúvida, pergunte aí, aproveite que não é sempre que a gente tem o doutor Idalino, é um homem muito ocupado, tem muitos compromissos, aproveita aqui, eu tenho que estar sempre, para poder tê-lo aqui uma vez no mês, a gente já tem que deixar reservado muito antes, né, para poder conseguir isso aí, então aproveita esse momento. A Silvia, que é a coordenadora do curso, ela colocou boa noite a todos. Para mais informações, nosso WhatsApp 71 98 246 9595. Muito bem. Deixa eu fixar ele aqui. Pronto. Está fixado aí o telefone para quem entrar, né? Para ver, está fixado aí os comentários. Deixa eu ver aqui que parece que tem uma pergunta. O Edgar, ele diz, sou massoterapeuta, posso fazer esse curso? Ok, Edgar, ok. Edgar, você pode. Assim como você fez o curso de massoterapeuta, né? Ou seja, nós temos algumas exigências para fazer o curso. Mas se você tem interesse, entre em contato conosco para podermos conversar mais sobre todo o seu processo, né? E aí a gente pode dizer para você, mas está aberto a todos, tá certo? Desde que, por exemplo, nós temos 3 cursos, que é o curso
de pós-graduação. Se você quiser fazer como de pós-graduação, vai precisar ser graduado em alguma área da academia, tá? Ok, para fazer o pós-graduação. Para fazer a extensão universitária, você precisa apenas ter a boa vontade de fazer e ter, no mínimo, tá, estar cursando o segundo grau, a formação de extensão. E para fazer o treinamento, aí você precisa, logicamente, entrar em contato conosco para a gente discutir as possibilidades. Entre em contato conosco. Lembrando, doutor, que para o massoterapeuta tem uma técnica dentro da terapia regressiva, né, que vai ajudar muito ele nesse contexto. Com certeza. Exatamente. Pronto. Que é a indução do toque. Né? Que é a indução ao estado natural de consciência através do toque. Muito bem. Verdade. Então, se você quiser, ô Edgar, então entre em contato, eu deixei aí fixo o telefone do Instituto Idalina Almeida, você pode falar diretamente com a coordenadora geral, que é a Silvia. Ela vai te atender muito bem, vai te orientar sobre tudo. Mas se oportune a essa possibilidade, porque você vai ter um divisor de águas na sua vida, enquanto para você mesmo e como terapeuta, você vai ver, porque essa terapia mudou a minha vida. E quem me conhece sabe disso. A Marlúcia está dizendo o seguinte, boa noite. Diferente acho que de todos, né? Eu acho que é a técnica, né? Eu tenho síndrome do pânico, tomo medicação. Essa terapia me ajudaria como? Ok. Muito bem. O que é o síndrome do pânico, Marlúcia? Imagina que, se você for verificar, é como se nosso inconsciente ele estivesse afastando você de algum objeto fóbico. Quanto mais você insiste em estar próximo do objeto fóbico, aí ele dispara vários sintomas. Olha o que é o síndrome do pânico. Ele dispara vários sintomas. Por exemplo, pode ser que esse objeto fóbico você veja ou através da visão, ou ouça um som, ou pode ser um cheiro que dispara o sintoma. Então, o que acontece? O que é que o inconsciente, o seu instinto de preservação, associado ao consciente, vai fazer? Manda primeiro, tipo assim, um mal-estar, uma tensão, talvez no estômago. Aí a ansiedade aumenta. Ou seja, enquanto você estiver próximo ao objeto e não sair, ele vai estar mandando outros sintomas. Um sintoma atrás do outro, até você se afastar. Quando você se afasta, pronto. Aí para tudo. Então, eu quero dizer para você o seguinte. Claro que essa técnica vai verificar, vai descobrir qual é a origem, qual é o objeto fóbico que está disparando esse sintoma. A partir do momento que disparar, vamos trabalhar, ou seja, qual é o gatilho, qual é o esquema da memória que está registrado lá, que está fazendo isso acontecer. A partir do momento que a gente descobre este processo e trabalha, contextua terapeuticamente, ok? Fazemos também uma personificação, tá, do conteúdo, do contexto, e conseguindo fazer essa ressignificação, você está curada. Porque o síndrome do pânico é apenas uma defesa da sua estrutura psicológica diante de algo que você não conhece. E aí, enquanto você estiver de frente ao objeto fóbico, ao que dispara o síndrome do pânico, enquanto você não sair, ele está mandando um sintoma atrás da outra. E outra coisa, observe, o que é que mais o ser humano tem medo? De morrer. Veja quando o ataque do pânico está forte, a primeira coisa que a pessoa tem é medo de morrer. Esse é o máximo, esse é o sintoma máximo que ele manda. Aí você tem que correr, sair da situação. Porque aí para tudo. Mas existem técnicas e resolve, claro. E outra coisa, resolve para aquele instante. Não resolve. Mas o problema é trabalhar a causa. Aí vai na causa. Isso, e a técnica vai ajudar. Na causa, e o que está alimentando aquilo acabou. Tanto eu, como a doutora Idalina, a Roserli, a Josi, que entrou agora, a Yara, nós temos clientes que já tratamos a síndrome do pânico. Com certeza. E os clientes falam, meu Deus, mas eu não acredito que eu não estou sentindo mais aquilo. Pois é. Fala, Vanderly, você não tem ideia. Eu falo, eu tenho ideia. Né? A gente como profissional, a gente tem ideia do alívio que a pessoa tem. E o que é bom, Marlúcia, é que é rápido. Mas não é porque é rápido que não é eficaz. É rápido e eficaz. Porque ele vai na origem, como o doutor Dalino falou. Né? Liberou. Você ignorava o que te provocava aquilo. A partir do momento que você tem consciência, entendeu, ressignificou, acabou. Né? Pois é.
A Josi aqui, doutor, a Josi Santos, que também é uma excelente terapeuta, ela diz, esses cursos super recomendo. Sou uma terapeuta muito mais completa após os cursos de ressonância e regressão feito pelos Instituto Marta Mendes e Dalina Almeida. A Yara disse, amei tudo e indico esse curso maravilhoso. Muito bem. Aí, Gratidão. o Edgar, Gratidão, Yara, e gratidão, Josi. A nossa colega Josi e a nossa colega Yara. Gratidão pela indicação. muito bem. O Edgar agradece o senhor aqui e a Yara Obrigado. diz, isso mesmo, para mim também foi um divisor de águas na minha vida. Maravilha. A Gratidão, gratidão a vocês que acreditaram no nosso trabalho e hoje estão aplicando no seu dia a dia. Isso é muito bom. Porque o quê? Nos curamos, né, das situações que estavam naquele momento, e estamos sempre em processo de cura, né? Perfeito. E dos nossos clientes. A Mari Lúcia, ela agradece, então, muito obrigada. Então, gente, se não tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrar a live, porque já tem 1 hora, né? Não parece. Eu gostaria, então, que o doutor fizesse a... Deixa eu ver, dá um tempinho, ninguém mais quer fazer alguma pergunta, porque o doutor Idari me explicou muito bem, né? Como sempre. Então, se não Obrigado. tiver pergunta, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: sempre agende aí, sempre vamos ter aqui o doutor Idalino, às vezes a Marta Mente juntos também, para participarem com a gente aqui das lives. Uma vez por mês nós vamos estar trazendo o doutor Idalino, a Marta, os dois juntos, né? Para poder explicar essa técnica. Porque, por incrível que pareça, né, doutor Idalino, é muito pouco ainda. Poucas pessoas sabem, né, disso. Com Então, certeza. sabem que existe uma técnica dessa, né? E quando tiver a felicidade do cliente de uma forma assim tão rápida, coisas que demoraria meses e meses, não tem nada que pague. Nós somos profissionais, vivemos da terapia, mas não tem pagamento melhor do que você ver o cliente satisfeito, livre daquilo que o incomodava, né? Tanto quanto Perfeito. situação como essa, o pânico, né? Que é extremamente limitante, né? Às vezes aprisiona a pessoa dentro da própria casa. Isso. Então, vamos fazer as nossas considerações finais para a gente encerrar a nossa live. E que o senhor gostaria de Ok. deixar as pessoas aí que assistiram, os que estão sofrendo, para os profissionais, deixando aí um finalzinho para a gente se despedir. Pois é. Então, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, trocando essas ideias, tá, conversando de assuntos da mente, desse reino da mente que me fascina. Eu digo reino da mente porque realmente é um outro reino. É um mundo e que nós pouco conhecemos. Então, vá buscar, vá se encontrar. Porque com a terapia, quando você faz terapia, ou quando você vai buscar, quando você entra nesse reino da mente, que você se conhece, muda tudo na sua vida, independente de terapia. Mas quando você vai buscar se autoconhecer, é como disse os filósofos do passado, conhece a ti mesmo. O que é conhecer a ti mesmo? É conhecer suas reações, como você reage, quantas vezes você tem reação que nem consciência você tem. Quantas vezes, depois que passa tudo, meu Deus, olha o que eu falei, olha as besteiras. Você nem se conhece, porque as suas reações emocionais são muito mais fortes que você. Mas quando você começa a andar para dentro de si, que você começa a se descobrir, que você começa a se conhecer, você vai ver que você vai ganhando com isso uma intimidade muito grande com esse gênio maior dentro de você. Você vai vendo que você, diante das dificuldades, aquilo que seria difícil de sofrimento, você passa por cima dessa situação, você administra de tal forma que você, às vezes, fica parado. Isso não é possível. Não é possível. Porque todas as soluções estão dentro de você. Estão dentro de você. Não adianta buscar lá fora. Estão dentro de você. E nós temos que ajudar ao nosso eu superior, logicamente, a essa essência superior que está dentro de nós temos que ajudar eles a nos ajudar. Não adianta eles nos ajudar se a gente não tem consciência para entender. Vai continuar errando do mesmo jeito. Verdade. Vamos andar, aprender a se conhecer. O autoconhecimento é andar para dentro de você mesmo. Ok? Entendi. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. O caminho está aí. E precisa ser trilhado. E vamos em frente. E cada um com a sua necessidade vai trilhando conforme vai se permitindo. E vamos em frente.
Maravilha. Eu só preciso colocar aqui que a doutora Josi colocou. Vanderly, gostaria de falar que a PDI é extremamente providencial nos processos terapêuticos. E a doutora Com certeza. Yara disse, maravilha, parabéns por essa live, gratidão. Eu que agradeço. E eu que agradeço muito o doutor Idalino, né, por ter cruzado com a minha vida, por ter me permitido essa técnica. Eu acredito que é uma programação, né? Talvez seja um reencontro de almas aí, né, que afins querem o bem da humanidade e que é o que a gente deseja hoje, né, o bem para essa humanidade, que as pessoas precisam ser felizes e a gente como terapeuta às vezes a gente vê tanto sofrimento, né? E a nossa felicidade que tenham cada vez mais terapeutas de regressão, né? Mais terapeutas de ressonância psicoterapêutica, porque ninguém é concorrente do outro, né? Eu como professora, às vezes eu falo para os alunos, ninguém é seu concorrente, porque a sua história de vida vai ajudar, vai atrair histórias de vidas parecidas, e aí você vai poder ajudar, porque você se superou e vai superar os outros. A Mari Lúcia disse, parabéns, que mais profissionais se atualizem através da PDI. Exatamente, Mari Lúcia. Procure, então, aí o doutor Idalino, né, o telefone aí que a Silvia deixou, 719982469595. Entre em contato com o Instituto Idalino Almeida. Muito obrigada, gente. Foi muito bom. Doutor Idalino, mais uma vez, muito obrigada. É sempre muito bom ter o senhor aqui. Gratidão. Sabe quanto eu fico Gratidão. com o senhor, com a Silvia. Agradeço também o pessoal que entrou, aí, os profissionais, os clientes também. Compartilha, gente, essa live. Ela vai ficar gravada, tanto no Instituto quanto na minha bio. Compartilhe, que é muito importante. A gente pode estar sempre ajudando alguém que está precisando, tá bem? A Josi também agradeceu aqui. Gratidão sempre a todos. Então é isso, doutor. Mais uma vez, daqui um mês Gratidão. e novamente falando de terapia Com regressiva, certeza. de ressonância psicoterapêutica, de PDI, porque quanto mais as pessoas ouvem que existem caminhos, né, mais as pessoas podem ser felizes. E se a gente, Uhum. eu sempre digo, se numa live a gente já ajudou uma pessoa, nós cumprimos com a nossa missão, não é mesmo? Verdade. Verdade. Tá bom. Silvia, um beijo enorme, minha querida. Muito obrigada por coordenar tudo, fazer os textos, estar sempre junto com a gente ali, nos orientando. Muito obrigada, doutor Idalino, Josi, Yara, Carminha, Roserli, tantas outras que entraram, Sinísia, que eu vi que entrou aí também. Então, desculpa os que eu não pude ver, que eu não percebi, mas agradeço todos de coração, ó, tá aqui. E vamos levar o amor para o mundo, né? Porque terapia vem de terapia, servir a Deus. É isso. Silvia disse, Maravilha. um grande abraço para você também, gratidão sempre. Tchau. Obrigada, Tchau. doutor.